Nós iniciamos então o nosso estudo de hoje, Revista Espírita, de 1860, mês de outubro. Nós vamos aqui avançar nesse artigo sobre o valor das comunicações espíritas. Aqui é uma mensagem do Sr. Jobá, publicada então por Kardec. Bom dia, Didman. Então vamos lá, meus amigos. Depois, lembrando que nós estudamos no nosso encontro anterior sobre aquele discurso de Kardec lá em Lyon, para aquele grupo de espíritas, né, uma mensagem bastante motivadora, né, bastante instrutiva de Kardec para aquela comunidade, e se mantém mais do que nunca vivo para todos nós aqui no nosso tempo contemporâneo, né? Bom, vamos lá. Então, o valor das comunicações espíritas. Aqui lembrando, né, que a gente vai perceber aqui que o Sr. Jobá ele faz comentários, né, bastante objetivos para a realidade que eles viviam. Então, era a doutrina espírita surgindo, as mensagens sendo criticadas, né, pela igreja, ao mesmo tempo também desacreditada pelas instituições científicas, filosóficas também. Então a gente vai encontrar um paralelo aqui com o nosso mundo, mas não com tanta intensidade do modo como nós vemos naquela época. Então vamos lá. A ortodoxia religiosa, né, ou seja, a ortodoxia é aquela religião rígida, né, muito apegada aos dogmas, né? Então a ortodoxia religiosa confere um papel de excessiva importância a Satã e aos seus supostos satélites, que apenas deveriam ser chamados de espíritos malignos, ignorantes, vaidosos e quase todos maculados do pecado do orgulho que os perdeu. Então isso era naquela época e na atualidade também, né? A gente percebe essa dualidade que existe, que para que a gente possa perceber a luz, é necessário que nós conheçamos o escuro. Para que nós conheçamos o calor, é necessário o frio. Para que a gente compreenda o valor da saúde, nós precisamos adoecer, né? E para que a gente compreenda, né, a grandeza de Deus, infelizmente nós temos que exaltar sempre o nome daquele que é considerado o oposto a Deus, né? Então era uma estratégia muito utilizada naquela época e ainda hoje, infelizmente, nós encontramos essa mesma situação. Nisto em nada eles diferem dos homens, esses espíritos malignos, né, dos quais fizeram parte durante um período muito curto, em relação à eternidade de sua existência pneumática, que pode ser comparada de um corpo passado ao estado volátil. O erro está na crença de que, pelo fato de serem espíritos, devem ser perfeitos, como se o vapor e o gás fossem mais perfeitos que a água ou líquido de onde saíram. Como se um malfeitor pudesse ser um homem pacífico depois de escapar da prisão. Como se um louco pudesse ser reputado sábio depois de haver transposto os muros do hospício. Como se um cego, saído do 15 Vinhã, pudesse fazer-se passar por um clarividente. Aqui o 15 Vinhã, né, nota de rodapé, alusão ao antigo hospital parisiense, fundado por São Luís, Luís IX, e destinado aos cegos. Então, até aqui o Sr. Jobá então faz uma comparação interessante, né, porque até hoje nós temos essa ideia, né, de que a partir do momento em que nós falamos sobre os espíritos desencarnados, falamos sobre mensagens, orientações, comunicações vindas do plano espiritual, a primeira ideia que nós temos é a ideia da superioridade. E aqui o Sr. Jobá fala exatamente o contrário. Aquele espírito que tinha ali o seu caráter aqui no mundo físico, ele continua tendo o mesmo caráter no plano espiritual. O que vai modificar vai ser exatamente ali a sua transformação a partir do esclarecimento que ele adquire. Então a transição de um plano para outro não vai interferir, né, necessariamente na sua evolução. É aquela ideia que nós já trazemos, né, que Kardec falava sobre isso, mas a gente atualiza. O indivíduo que entra, né, que vai até um aeroporto, embarca num avião e desembarca em outro local, ele não muda durante a viagem.
né, salvo se essa viagem proporcionou para ele, né, uma experiência que tenha sido impactante. Mas, de um modo geral, aquele indivíduo que no mundo físico continua tendo ali, né, as mesmas características no plano espiritual. Então, essa ideia que se tem hoje, né, de um modo geral, de que tudo aquilo que vem do mundo espiritual é algo superior, acaba sendo, na verdade, né, uma grande ilusão da nossa parte. Há a necessidade de um estudo detalhado, né, da comunicação, do caráter do espírito, do grau de conhecimento que ele manifesta. Imaginais, senhores médiuns, que vos tivesseis de haver com toda essa gente e que haja tanta diferença entre os espíritos quanto entre os homens. Ora, não ignorais que há tantos homens quanto sentimentos diferentes, tantos corpos quanto propriedades diversas, antes como depois de sua mudança de estado. Podeis julgar, pelos seus erros, a má qualidade dos espíritos, como se julga a má qualidade de um corpo pelo odor que exala. Se por vezes estão de acordo sobre certos pontos, entre si e convosco, é que se copiam e vos copiam, porquanto sabem, melhor que vós, o que foi escrito, no passado e atualmente, sobre tal ou qual doutrina que vos repetem, muitas vezes como papagaios, mas outras vezes com convicção, se forem espíritos estudiosos e conscienciosos, como certos filósofos ou sábios que vos dessem a honra de vir conversar e discutir convosco. Mas ficais persuadidos de que só vos respondem quando pressentem que vos encontrai em condições de os compreender. Aqui é o Sr. Jobard se dirigindo aos médiuns, né? Lembrando que o Sr. Jobard ele era um espírita fervoroso que vivia na Bélgica, né? Então ele vai desencarnar, né, em Bruxelas. Ele vai desencarnar no ano seguinte, em 1861, se tornando, inclusive, um dos espíritos que compõem ali a seção de espíritos felizes lá do nosso querido o livro O Céu e o Inferno. Mas ficai persuadidos de que só vos respondem quando pressentem que vos encontrai em condições de os compreender. Sem isso, não vos dizem senão vulgaridades e nada que ultrapasse o alcance de vossa inteligência e de vossos conhecimentos adquiridos. Tanto quanto vós, eles sabem que não se lançam pérolas aos porcos. Citam o Evangelho, se sois cristão, o Alcorão, se sois muçulmano, e facilmente se põem em uníssono convosco, porque no estado pneumático tem a inteligência que os corpos materiais volatizados não possuem. Somente nisso a comparação precedente não é exata. Se gostais de rir, fazer jogo de palavras e tratais com o espírito sério, ele vos enviará fascistas, mais forte que vós, nos gracejos e nos trocadilhos. Se tiverdes o cérebro fraco, ele vos abandona aos mistificadores, que vos levarão mais longe do que gostaríeis. Em geral, os espíritos gostam de se entreter com os homens. É uma distração e, por vezes, um estudo para eles, como todos o dizem. Assim não temais fatigá-los, pois sempre o ficareis antes deles. Mas não vos ensinarão nada além do que vos poderiam ter dito em vida. Eis a razão porque tanta gente pergunta qual a vantagem de perder tempo em consultá-los, desde que não se pode esperar revelações extraordinárias, invenções inesperadas, panaceias, pedras filosóficas, transmutações de metais, movimentos perpétuos, já que não sabem mais que vós sobre os resultados ainda não obtidos pela ciência humana. Aqui o Sr. Jobard faz uma crítica interessante, um comentário interessante, porque muitas vezes quando se apresenta uma mensagem, e nós chegamos a ver sobre isso lá no nosso Chico Xavier Pede Licença, naqueles comentários feitos por Herculano Pires, que muitas vezes vem uma mensagem do plano espiritual e ela acaba sendo considerada de pouco valor, simplesmente porque ela não traz no seu conteúdo
grandes revelações, né, grandes ideias que possam de alguma forma revolucionar o nosso mundo, mas trazem mensagens que, trocando ali, né, vamos dizer assim, o colorido, na essência ela se mantém. Então, por isso, para esses homens de ciência, para os homens de filosofia, né, mesmo dentro do ambiente espírita, uma mensagem valorosa é aquela mensagem que traz um conteúdo que traz esse caráter de revelação. Por isso, então, como foi colocado aqui, né, eis a razão porque tanta gente pergunta qual a vantagem de perder tempo em consultá-los, desde que não se pode esperar revelações extraordinárias, invenções inesperadas, panaceias, pedras filosofais, transmutações de metais, movimentos perpétuos, já que não sabem mais do que vós sobre os resultados ainda não obtidos pela ciência humana. Então se espera que eles tragam as novidades que vão além daquilo que a ciência humana já redescobriu. Mas se eles falarem aquilo que já existe, qual a importância disso tudo? É o que o Sr. Jobá coloca para nós. E se vos estimulam a fazer experiências, é que eles mesmos estariam curiosos para ver os seus efeitos, pois, do contrário, só vos dão explicações confusas, como os pseudo-sábios e certos advogados, que se deixam enredar em suas próprias palavras. Se se trata de um tesouro, eles vos dizem, cavai. De uma liga, dizem, soprai. É possível que buscando encontrareis. Ficarão tão assombrados quanto vós e se gabarão de vos terem dado bons conselhos. A vaidade humana não os abandona. Os espíritos bons não vos afirmam que encontrareis tesouros como fazem os maus, que não têm escrúpulos em vos arruinar. É nisso que jamais deveis fazer abstração do vosso julgamento, do vosso livre-arbítrio, da vossa razão. Que dizeis quando um homem vos instiga ao mau negócio, que é um espírito infernal, diabólico? Pois bem, o espírito que vos aconselha mal não é mais diabólico, mas infernal. Quando muito, é um ignorante, um mistificador. Mas não tem missão especial, nem poder sobre-humano, nem grande interesse em vos enganar. Usa igualmente do livre-arbítrio que Deus lhe deu, como deu a vós, podendo, como vós, fazer dele bom ou mau uso. Eis tudo. É tolice acreditar que ele se ligue a vós durante anos e anos para tentar alistar a vossa própria alma no exército de Satã. O que adianta a espontaneidade aos milhares de milhões sem que ele se dê ao trabalho de os convocar? Os espíritos, os eleitos são raros, mas inumeráveis os voluntários do mal. Se Deus e o diabo têm, cada um, o seu exército, só Deus necessita de recrutadores. O diabo pode poupar-se ao trabalho de preencher os seus quadros. Como a vitória está sempre ao lado dos grandes batalhões, julgai de sua grandeza e de seu poder e da facilidade de seus triunfos sobre todos os pontos do universo. E sem ir muito longe, olhai em torno de vós. Aqui ele fazendo uma comparação com aquilo que Kardec obteve de esclarecimento lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, por que o mal prevalece no nosso mundo? E a resposta que nós lembramos, né, é porque o bem é muito tímido e o mal é atrevido, é ousado. Então, por isso que nós vemos aqui que a presença dos espíritos ainda ignorantes, ainda inferiores entre os homens, se torna muito mais patente a presença deles do que aqueles espíritos que procuram sempre trazer para os homens ali as boas inspirações. Porque os maus são atrevidos e pelo fato de nós estarmos ainda vinculados a essa faixa muito ligada aos interesses do mundo material, aos interesses do nosso egoísmo, da nossa vaidade, então na verdade nós abrimos aqui um campo de cultura bastante fértil para esse tipo de influência. Agora, mas a partir do momento em que nós, então, nos esforçamos para, né, essa real transformação interior de que todos nós desejamos, né, para a nossa elevação espiritual, aí sim nós abrimos campos para essa influência positiva. Mas basta a gente olhar para as características do nosso mundo. Então, na verdade, os espíritos que se aproximam de nós
são aqueles espíritos que têm afinidades conosco, eles não são nem melhores nem piores. Como Kardec lembra no Livro dos Espíritos também, os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. Assim como acontece, só para a gente fazer uma comparação bastante simples, quando a gente vê os representantes públicos, né, os representantes do povo. Quem são aqueles homens eleitos? São os homens que saíram do próprio povo. Se você tem ali uma comunidade virtuosa, você terá pessoas ali, né, que são virtuosas também. Se você tem pessoas que trazem ali as suas imperfeições morais, é muito natural que aqueles que são eleitos também apresentem as mesmas falhas morais. Porque, do contrário, seriam missionários que viriam destoando completamente daquele povo, daquela comunidade. Então eles se afinizam, por isso então os espíritos, que nada mais são do que os homens que desencarnaram, chegam no mundo espiritual ainda alimentando as mesmas atitudes que possuíam quando se encontravam aqui no mundo físico. Hoje nós temos essa compreensão. Nós que estudamos a doutrina espírita, mas nós imaginamos naquele passado, quando a ideia dos espíritos era uma ideia, né, bastante dogmática, e no presente também nós encontramos, embora hoje com muito mais, de uma forma muito mais branda, né, porque hoje a ideia do espiritismo, né, ou os princípios espíritas, ou na verdade os temas estudados pelo espiritismo, se encontram hoje, né, bastante difundidos na mídia. Então a gente tem hoje, né, espíritos que passam ali, né, histórias no cinema, histórias no teatro, histórias em séries, novelas, né? E eu falo em teatro, né? Basta a gente lembrar Shakespeare, né? Que ele mesmo tratou disso, né? Lá numa das suas peças. Então, quer dizer, fala sobre espíritos, e esses espíritos são espíritos comuns. Então é aquele filho, aquela mãe, aquele irmão, aquele amigo que desencarnou, e aí na tentativa de se comunicar, ele apresenta as mesmas características que ele tinha quando encarnado. Não é assim que nós vemos, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, o filme Ghost, basta a gente lembrar a novela A Viagem, que facilmente nós vamos perceber que os indivíduos continuam os mesmos. Então, hoje, para nós, nessa nossa geração, nós temos uma facilidade, mesmo para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, professam outras crenças, mesmo sendo educados com os seus dogmas, são influenciados pela mídia, trazendo então essa imagem diferenciada daquilo que se tinha no passado. Na época de Kardec, por exemplo, né, 1860, nós estávamos ali convivendo com a Inquisição. Embora ali já no final, né, já não de uma forma tão agressiva como foi em períodos anteriores, mas ali aquela ideia da proibição, da perseguição, era algo muito presente na mente das pessoas. Então é isso que o Sr. Jobard traz para nós, né? Essa visão equivocada que se tem do mundo espiritual. O espírito é aquilo que ele sempre foi, e ele está no meio de onde ele saiu. Mas tudo isso não tem sentido. Desde que hoje se sabe facilmente conversar com as criaturas do outro mundo, é preciso aceitá-las como são e pelo que são. Há poetas que podem ditar bons versos, e nós conhecemos muito bem, né? Poetas, trovadores, tantos amigos queridos do outro lado. Há poetas que podem ditar bons versos, filósofos e moralistas que podem dar boas máximas, que também conhecemos. Naturalistas que podem ensinar o que sabem, também já conhecemos. Ou retificar os erros que cometeram. Astrônomos que podem revelar certos fenômenos que ignorais. Músicos, autores capazes de escrever obras póstumas e que chegam mesmo a pedir que sejam publicadas em seu nome. Um deles, que pensava ter inventado alguma coisa, indignou-se ao saber que a patente não lhe seria entregue pessoalmente. Então é interessante isso, né, que ele colocou aqui para nós. Um espírito, então, que trouxe uma invenção e queria que o nome dele fosse colocado. Só que, na verdade, ele já se encontrava em outro plano e essa patente não iria para ele. Né? Outros não fazem mais caso das coisas terrenas do que certos sábios. Há também os que assistem com prazer infantil à inauguração de sua estátua e outros que não se dão ao trabalho de ir vê-la e que desprezam profundamente os imbecis que lhes prestam essa honra,
depois de o haverem desprezado e perseguido em vida. Olha que interessante isso aqui, né? Que mostra o orgulho, a vaidade, né? O rancor, a mágoa que muitos espíritos chegam do outro lado, como esse, por exemplo, né? Naquela falsa homenagem que é prestada para algumas personalidades, que quando em vida acabavam sendo desprezados, né? Então a gente vê muito isso na atualidade, inclusive, né? Aqueles inimigos mortais dentro de determinado campo, né, da filosofia, da política, da sociedade, e depois que morre, vira nome de rua, estátua, recebe homenagem e tudo mais, né? Nada mais do que a hipocrisia humana. A propósito de sua estátua, Humboldt não recebeu senão uma palavra, irrisão. Um outro deu a inscrição da estátua que lhe prepararam e que sabe não havê-la merecido. Ao grande ladrão, os roubados reconhecidos. Em resumo, devemos considerar como certo que cada um leva consigo o caráter e as conquistas morais e científicas. Os tolos daqui são ainda os tolos de lá. Só os larápios que não têm mais bolsos a esvaziar. Os gulosos, nada mais a fritar. Os banqueiros, nada mais a descontar, sofrem tais privações. E nós já vimos, né, lá com Humberto de Campos, a história de um banqueiro, né? É por isso que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, nos recomenda o desprezo das coisas terrenas que não podemos carregar nem assimilar, para só pensarmos nos bens espirituais e morais que nos acompanham e nos servirão pela eternidade, não só de distração, mas como degraus para nos elevarmos incessantemente na grande escala da escada de Jacó, na incomensurável hierarquia dos espíritos. Então aqui 2 pontos. Na primeira escada de Jacó é uma menção que ele faz lá no Antigo Testamento, em que Jacó, adormecido, deitado ali numa pedra, né, com a cabeça apoiada numa pedra, ele teve um sonho em que ele viu uma grande escada em direção ao céu, em que subiam e desciam espíritos, anjos, né? Então ele faz essa referência a esses espíritos que vão então subindo e descendo aos céus de acordo com sua hierarquia. E um outro ponto, ele faz aqui uma junção. É por isso que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, nos recomenda o desprezo. Então aqui a gente não vai entrar nessa polêmica, porque aqui é a opinião pessoal dele, né, de falar do Espírito Santo, que é ali parte da Santíssima Trindade da Igreja Católica e também utilizada pelos próprios evangélicos, fazendo uma junção com o Espírito Verdade. Então, para nós aqui, a gente, como é um artigo pessoal que ele escreveu, ele deu ali o entendimento dele, né? Então a gente coloca o Espírito de Verdade, ou Espírito Verdade, porque colocando como sendo Jesus, né? Que inclusive, né, que também é um outro tema polêmico, mas que Kardec procurou esclarecer lá no Livro dos Médiuns e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando então veio o Espírito Verdade, se comunicou, assinou com esse nome e Kardec, com muito cuidado, com muito tato, né, o identificou dentro da sua visão, né, como sendo Jesus. Mas até mesmo esse tema dentro da doutrina é um tema extremamente polêmico, que também não importa para nós entrar. Vamos em frente. Assim, vede quão pouco caso fazem os espíritos bons dos bens e dos prazeres grosseiros que perderam ao morrer, isto é, ao entrarem em seu país, como eles dizem. Semelhantes a um sábio prisioneiro arrancado subitamente de sua cela, não são suas roupas, seus móveis, seu dinheiro que ele lamenta, mas os seus livros e manuscritos. A borboleta que sacode o pó de suas asas antes de retomar o voo, pouco se preocupa com os restos da lagarta que lhe serviu de habitáculo. Do mesmo modo, um espírito como o de Buffon não mais lamentará o seu castelo de Montmartre, como o Lamartine não lamentará seu Sandpoint, que tanta questão ele fazia em vida. Então aqui mais um pontinho, né? Ele faz um comentário que o espírito, quando é espírito bom, chega do outro lado no plano espiritual, ele leva então ali consigo, né, novos valores, ele leva consigo o esclarecimento, uma conscientização, e ele dá pouca importância para aquilo que existe no mundo físico. Então ele faz um comentário
de dois espíritos, né, Buffon e Lamartine, que tinham seus castelos aqui no mundo físico, e chegando no mundo espiritual faziam um pouco a questão dessa propriedade, desse patrimônio. Mas aí a gente sabe que muitos espíritos continuam muito ligados a esse patrimônio. Mas aqui ele fala de um espírito bom, que ele chega no mundo espiritual e ele vai então ali rever os seus valores e começar a viver de uma forma diferenciada. É por isso que a morte do sábio é tão calma quanto vamos lá. É por isso que a morte do sábio é tão calma e a do animal tão horrível, porquanto sente esse último que, perdendo seus bens terrenos, tudo se perde. Aí se agarra como avarento ao seu cofre. Então esse animal, diferentemente do sábio, aqui tem uma nota de rodapé interessante que diz assim, né? Cunhada por Jobard, a palavra animal não faz parte do léxico francês, muito embora, no contexto da frase em que se acha inserida, possamos adivinhar facilmente o seu significado. Então ele faz uma comparação do espírito sábio e do espírito animal, ou seja, aquele espírito ainda muito ligado às tendências, aos instintos, né, às suas características ainda animais, muito terrenas. Né? Então ele fala que aquele sábio tem uma desencarnação calma e o animal tem uma desencarnação horrível, exatamente pela perda, né, pela toda a perturbação que ele vivencia, se afastando da realidade, do seu habitat natural. André colocou, tem uma dúvida. Então não tem em nenhum livro de Kardec onde afirma que o espírito de verdade seja Jesus? Cada um fala uma coisa e no final não aceito nenhum. Aqui a gente pode ver, André, só para a gente abrir aqui um paralelo. Deixa eu pegar rapidamente aqui para você, para que você compreenda, veja aqui, né, onde nós temos essa citação. Eu estou aqui no Livro dos Médiuns, pegando aqui a minha versão digital, e eu vou aqui para o final, lá no capítulo número 31, onde nós vamos para dissertações espíritas. Eu vou ler só um trechinho para trazer para nós esse esclarecimento. Né? Kardec coloca assim, lá na introdução, né? Reunimos neste capítulo algumas comunicações espontâneas que podem completar e conformar os princípios expendidos nesta obra. Poderíamos inserir um número muito maior, mas nos limitamos àquelas que particularmente se referem ao futuro do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Damo-las ao mesmo tempo como instruções e como modelos do gênero de comunicações realmente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de observações apropriadas a fazê-las reconhecer. Então vamos lá, deixa eu pegar para vocês aqui. Eu vou ler só um trechinho mesmo. Pegando aqui, deixa eu ver a número... Espera lá, estou no 9. Está aqui, ó, é a número 9. Ela diz assim, ó, eu vou ler a mensagem e depois a gente lê a observação de Kardec. Rapidamente, tá? A gente já retoma aqui o estudo da revista. Sou eu que venho, o teu Salvador e o teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus poderoso, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim, vós todos que sofreis. Depois aqui ele continua, então ele vai trazendo aqui algumas referências, e no final ele diz assim, né, espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Né? A gente conhece essa citação lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3 ou 4, não me recordo. Depois ele diz, né, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram
são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgais vazio, as vozes chamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da piedade. E aí então Kardec traz a observação, e essa observação que gera essa certa polêmica, né? Então diz assim, depois vocês leem, tá? Capítulo 31, mensagem número 9, também a mesma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz assim, esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um homem que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insigne graça de sua autenticidade e porque já muito se abusou desse nome em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos absolutamente que ele possa manifestar-se, mas se os espíritos verdadeiramente superiores só o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos impede aceitar que o espírito puro por excelência responda a qualquer apelo. Haveria pelo menos profanação em lhe atribuirmos uma linguagem indigna dele. É por essas considerações que temos sempre evitado publicar tudo o que traz o seu nome. Acreditamos que nunca seríamos demasiado cuidadosos no tocante a publicações dessa espécie, que só tem autenticidade para o amor próprio dos interessados e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como temos dito, quanto mais elevados os espíritos, mais desconfiança se deve ter da assinatura de seus nomes. Seria necessária uma grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio de suas comunicações, julgando-se digno de conversar com ele como se fosse com seus iguais. Na comunicação acima, constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar se aquele de quem ela traz o nome a rejeitaria ou não. Então essa mensagem aqui, ela traz para nós exatamente essa polêmica. Então, assim, já tive a oportunidade de ver discussões bastante calorosas aqui nos estudos do Paul Talk, em outras salas, em outros grupos, daqueles que colocam como espírito verdade um termo que é utilizado para designar uma legião de espíritos que trabalham e podem ser ali orquestrados por Jesus, ou o próprio Jesus. Então, assim como Kardec coloca, ele coloca que esse nome é respeitável como Jesus de Nazaré, mas que ele coloca isso com muito cuidado, com muita reserva. E ele classifica também como sendo puro por excelência. Então essa que é essa informação. Depois dá uma lidinha de novo, leia a mensagem completa, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número... deixa eu pegar aqui... rapidinho. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo... deixa eu ver aqui... deste mundo... é o 6 aqui. 6. O Cristo Consolador. E nas instruções, quando ele coloca o advento do Espírito da Verdade, aí você vai ver também essa mesma mensagem, que não são exatamente, as duas mensagens não são idênticas, mas assim, uma palavra ou outra que vai mudando, mas não apenas essa, mas outras mensagens também são publicadas, trazendo como assinatura o Espírito Verdade, e como a gente viu lá no Livro dos Médiuns, elas trazem o mesmo teor. Aqui, por exemplo, no Evangelho, ele diz assim, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Então lá no outro ele traz, venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Então são detalhezinhos que vão mudando, mas a mensagem é a mesma. Então está aqui, Espírito de Verdade, ele assina, depois de novo Espírito de Verdade em Bordeaux, depois Espírito de Verdade em Havre, e aí então Kardec vai trazer aqui então essas três mensagens, quando ele coloca, por exemplo, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar.
Então, ou assim, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque há dor no jardim das oliveiras, mas que esperem porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, enfim, né? Então, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois capítulo 31 do Livro dos Médiuns, na mensagem número 9. Tá, André? Aí você consegue encontrar um material assim mais detalhado para você avaliar, tá bom? Bom dia, soldado. Voltando, vamos lá. Então, por isso que ele coloca ali para nós, né? Então, enfim, voltando aqui ao nosso tema, então ele fala sobre os espíritos bons que, retornando ao plano espiritual, eles então se desapegam dos interesses materiais, mas ele faz uma comparação aqui para nós do humanimal, essa expressão que ele cunhou, esse neologismo que ele utilizou, para falar daquele espírito ainda muito ligado à sua natureza animal, diferentemente do espírito sábio, né? E o espírito sábio no sentido terreno, né? No sentido moral, não no sentido terreno, né? Depois ele continua, vamos lá. Agora deixa eu achar onde eu parei aqui, que eu apertei um botão errado e minha tela subiu. Tá aqui, achei. Vamos lá. Seu espírito não pode sequer afastar-se. Ele fala do espírito ainda numa condição evolutiva inferior. Seu espírito não pode sequer afastar-se, prender-se à matéria e continua a assombrar os lugares que lhe foram caros. E, em vez de fazer incessantes esforços para romper os laços que o retêm à terra, a ela se prende como um desesperado. Sofre verdadeiramente como um danado, por não mais poder gozá-los. Eis o inferno, eis o fogo que esses réprobos se empenham em tornar eterno. Aqui a gente tem, né, o espírito danado, né, aquele que tem um dano, né, ou então a alma penada, aquele que sofre uma pena. São nomes dados a esses espíritos ainda ligados à matéria, ao mundo físico, né? Tais são os espíritos maus que repelem os conselhos dos bons e que necessitam socorros da razão e da própria sabedoria humana a fim de se decidirem a abandonar a presa. Os bons médiuns devem dar-se ao trabalho de os fazer pensar, de os doutrinar e orar por eles, pois confessam que a prece os aliviam. Por isso mesmo testemunham o seu reconhecimento em termos às vezes muito tocantes. Isso prova a existência de uma solidariedade entre todos os espíritos, livres ou encarnados, porque evidentemente a encarnação não passa de uma punição, e a terra de um lugar de expiação, onde, como diz o salmista, não somos postos para nosso entretenimento, mas para nos aperfeiçoarmos e aprender a adorar a Deus, estudando suas obras. De onde se segue que o mais infeliz é o mais ignorante, o mais selvagem torna-se o mais vicioso, o mais criminoso e o mais miserável dos seres, aos quais Deus outorgou uma centelha de sua alma divina e talentos para os fazer valer e não para os enterrar até a chegada do Mestre, ou antes, até o comparecimento do culpado da preguiça, de preguiça ou de negligência perante Deus. Eis o que verdadeiramente é para uns e para outros o mundo espírita, que a uns inspira tanto medo e a outros tanto encanta, e que nem mereceu esse excesso de homenagens, nem essa indignidade. Então o Sr. Jobá trouxe para nós aqui um quadro do que é o mundo espiritual, falando sobre a realidade dos espíritos que nele habitam. Quanto à força de estudo e de experiência, nós tivermos familiarizado com o fenômeno das manifestações, tão natural quanto qualquer outro, reconheceremos a veracidade das explicações que acabamos de dar. O poder do mal, que é concedido aos espíritos, tem por antítese o poder do bem, que se pode esperar dos outros.
Essas duas forças são adequadas, como todas as da natureza, sem o que o equilíbrio se romperia e o livre-arbítrio seria substituído pela fatalidade. Os cegos, o cego fatum, o fato bruto, inteligente, a morte de todos, a catalepsia do universo, o caos. Né? Ou seja, sem esse equilíbrio de forças entre o bem e o mal e o princípio da evolução para manter esse equilíbrio, do contrário, tudo aconteceria por fatalidade, não teria nenhuma lógica. É o que ele coloca para nós aqui. Então, voltando, né, lembrando que aqui o nosso tema de estudo é exatamente, né, o valor das comunicações espíritas. Por isso, então, agora ele entra no assunto. Proibir interrogar os espíritos é reconhecer que eles existem. Assinalá-los como prepostos do diabo é fazer pensar que existem os que são agentes e missionários de Deus. Que os maus sejam mais numerosos, estamos de acordo, mas há de tudo, como na terra. No entanto, por que há mais grãos de areia do que pepitas de ouro? Deve-se condenar os garimpeiros? Quando os espíritos vos dizem que lhes é proibido responder a certas perguntas de importância meramente pessoal, é uma maneira cômoda de ocultar a sua ignorância das coisas do futuro. Tudo quanto depende de nossos próprios esforços, de nossas pesquisas intelectuais, não nos pode ser revelado sem violar a lei divina, que obriga o homem ao trabalho. Seria muito cômodo para qualquer médium, tomado por um espírito familiar complacente, adquirir sem esforço todos os tesouros e todo o poder imaginável, desembaraçando-se de todos os obstáculos que os outros superam com tanta dificuldade. Não, os espíritos não têm semelhante poder e fazem bem dizendo que lhes é interdito tudo o que lhes pedis de ilícito. Contudo, exercem grande influência sobre os encarnados, para o bem ou para o mal. Felizes daqueles que os espíritos bons aconselham e protegem. Tudo lhes sai bem, se obedecem às boas inspirações, que, aliás, não recebem senão após havê-las merecido e realizado o esforço equivalente ao sucesso que lhes é dado por acréscimo. Então, temos aqui também a relação dos homens com os espíritos e o merecimento de cada um. Aqui quando fala, por exemplo, né, sobre o mal que eles podem fazer, a gente vai lembrar, claro, daquele capítulo que fala sobre o pacto. E hoje, né, popularmente, nós temos nas relações entre os homens, né, algumas religiões que acabam trazendo essa ideia de que você, através de pactos, você pode fazer com que os espíritos prejudiquem determinadas pessoas. Mas aí a gente vai entrar na questão da afinidade, na questão da sintonia, do merecimento, que não é simplesmente o espírito deliberadamente fazer aquilo que bem entende. Que nós temos ali uma série de mecanismos, né, que devem ser considerados nesse processo. Quem quer que, deitado na cama, espere a fortuna, não terá muita chance de adquiri-la. Tudo aqui depende do trabalho, inteligente e honesto, que nos proporciona uma grande satisfação íntima e nos livra do mal físico, comunicando-nos o dom de aliviar o mal alheio, porquanto não existe um médium bem intencionado que não seja magnetizador e curador por natureza. Mas, ignorando possuir tal tesouro, não intentam utilizá-lo. É nisso que deveriam ser melhor aconselhados e mais poderosamente auxiliados por seus espíritos bons. Tem-se visto milagres análogos ao sucedido com o Duque de Seleusa, príncipe vasto, no Café de Nocera, em Nápoles, em 13 de junho último, o qual acaba de publicar que foi curado instantaneamente de uma doença reputada incurável, da qual sofria há 10 anos, unicamente pela palavra de um velho cavaleiro francês, ao qual narrara seus sofrimentos. Há outros que fazem tais coisas em diversos países, na Holanda, na Inglaterra, na França, na Suíça, mas eles se multiplicarão com o tempo. Os germes estão semeados. Os médiuns devidamente advertidos quanto à natureza
aos usos e costumes dos espíritos terrenos, nada mais tem a fazer do que se conduzirem de acordo. Quanto aos espíritos celestes, ou de uma ordem transcendente, é tão raro se comunicarem com os indivíduos que ainda não é tempo de falar deles. Eles presidem aos destinos das nações e às grandes catástrofes, às grandes evoluções dos globos e das humanidades. No momento estão trabalhando. Esperemos com recolhimento as grandes coisas do porvir. Aí ele traz aqui uma expressão em latim, né? Renovabum facienterra. Não sei o que é, e acabei também me esquecendo de pesquisar. Mas quem sabe faz ao vivo, vou pesquisar agora. Que ele diz assim. Só um instantinho. Vamos pesquisar essa expressão, que significa renovarão a face da terra. Pronto, já descobri. Então esses espíritos, então, com o seu trabalho, renovarão a face da terra. Então o Sr. Jobard, ele traz aqui, como a gente viu, o valor das comunicações, mas principalmente o valor das comunicações para os próprios médiuns. Então o médium tem que saber fazer bom uso das comunicações que recebe e também fazer bom uso da faculdade que possui. Porque, como foi colocado aqui para nós, hoje, quando nós falamos em médiuns espíritas, nós temos ali também, junto com a faculdade que se manifesta, nós temos ali um conjunto de ensinamentos que trazem conhecimentos técnicos, conhecimentos morais e esclarecimentos. Mas a mediunidade não é uma patente espírita. A mediunidade ela é uma faculdade humana. E quantos são aqueles médiuns que se utilizam dessa possibilidade de se comunicarem com o plano espiritual, mas vivem de uma forma acomodada. Ou não utilizam essa faculdade para nada, ou utilizam para sua satisfação pessoal, ou utilizam de modo nobre. Então são esses conselhos que ele traz, que o Sr. Jobard traz então para todos os médiuns. Kardec aproveita, trazendo aqui para nós uma observação, algumas observações a respeito dessa comunicação. Então ele diz assim para nós: o Sr. Jobard havia dado ao seu artigo o título de Conselhos aos Médiuns. Julgamos dever dar-lhes um título menos exclusivo, tendo em vista que suas observações se aplicam, em geral, à maneira de apreciar as comunicações espíritas. Então o Sr. Jobard escreveu esses conselhos aos médiuns, mas a gente viu que tem aquele debate sobre a qualidade dos espíritos, a realidade do mundo espiritual. Então Kardec percebeu que esse tema ele poderia ser muito mais interessante para todos e não apenas para os médiuns. Por isso ele colocou sobre o valor das comunicações, né? Aqui com mais objetividade, né? com mais clareza, o valor das comunicações espíritas. Que foi o que eu disse, né? Mas vamos lá. Sendo os médiuns apenas instrumentos das comunicações, estas podem ser dadas a todas as pessoas, seja diretamente, seja através de um intermediário. Todos os evocadores podem, pois, aproveitá-las tanto quanto os médiuns. Lembrando que quando se fala em evocador, pode ser alguém que participe de uma reunião mediúnica fazendo uma evocação, tendo ao seu lado um médium e não ele sendo médium. Kardec mesmo era um evocador. E não era um médium ostensivo, né, que recebia as comunicações de uma forma direta. Então muitas pessoas vão ali se consultar com médiums, pedindo ajuda, pedindo orientação, e essas comunicações também servem para essas pessoas. Isso incluindo dentro do meio espírita também. Aprovamos esta maneira de julgar as comunicações porque é rigorosamente verdadeira e não pode senão contribuir para nos acautelarmos contra a ilusão, a qual estão expostos os que aceitam muito facilmente, como expressão da verdade, tudo quanto venha do mundo dos espíritos. Todavia, pensamos que o Sr. Jobard talvez seja um tanto absoluto sobre certos pontos. Em nossa opinião, ele não leva muito em conta o progresso realizado pelo espírito no estado errante. Sem dúvida, fato constatado pela experiência, o espírito leva para o além-túmulo
às imperfeições da vida terrena. Porém, como se acha num meio completamente diverso, como já não recebe as suas sensações através dos órgãos materiais, e visto não ter mais sobre os olhos o véu espesso que obscurecia as ideias, suas sensações, percepções e concepções devem experimentar uma sensível modificação. Eis porque vemos todos os dias homens que pensam após a morte de modo completamente diverso dos que o faziam em vida, porque o horizonte moral para eles se dilatou. Autores criticando as próprias obras, nós vimos isso, né, lá com Voltaire, por exemplo, né, e outros autores também. Homens do mundo censurando a própria conduta, sábios reconhecendo seus erros. Se o espírito não progredisse na vida espiritual, retornaria à vida corpórea como dela havia saído, nem mais adiantado, nem mais atrasado, o que positivamente é contraditado pela experiência. Kardec faz esse comentário porque o Sr. Jobá falava, né, sobre o espírito, então, chega no mundo espiritual exatamente como ele era. Se ele era bom, ele continua bom, se ele é mau, ele continua mal. E aí Kardec, então, faz essa observação, falando exatamente sobre o processo de transformação que o espírito vivencia a partir do momento da morte do corpo físico, retornando ao mundo espiritual. Há aqueles que permanecem endurecidos, há aqueles que se tornam mais esclarecidos. Basta a gente lembrar, por exemplo, a própria experiência de André Luiz que nós acompanhamos. Né? Quem era André Luiz antes da desencarnação? Quem se tornou André Luiz depois? Assim como também outros espíritos que foram mostrando, né, patentes transformações. E ele continua. Certos espíritos podem, pois, ver mais claro e mais justo do que quando estavam na Terra. Assim alguns são vistos dando excelentes conselhos, com os quais nos edificamos. Mas entre os espíritos, como entre os homens, é preciso saber a quem nos dirigimos e não crer em qualquer um deles, e crer que qualquer um deles possua a ciência infusa, nem que um sábio esteja liberado de seus preconceitos terrenos, só porque são espíritos. A esse respeito, o Sr. Jobard tem inteira razão ao dizer que não devemos aceitar suas teorias e sistemas, senão com extrema reserva. É preciso fazer com eles, o que se faz com os homens, isto é, só lhes dar crédito quando tiverem dado provas irrecusáveis de sua superioridade, e não pelo nome falso com que por vezes se apresentam, mas pela constante sabedoria de seus pensamentos, a irrefutável lógica de seus raciocínios e a inalterável bondade de seu caráter. Aqui uma palavra importante que Kardec coloca. Pela constante sabedoria, irrefutável lógica, inalterável bondade. Quando ele fala em constante, significa que uma primeira comunicação pode trazer ali algumas ideias que nós aceitamos, concordando com elas. Mas esse espírito vai se mostrar fiel a essas ideias com o passar do tempo. Da mesma forma quando nós nos relacionamos uns com os outros. Você conhece uma pessoa e vai ser através da convivência que você vai julgar exatamente ali o seu caráter, né, as suas intenções, né, as suas ideias, seus sentimentos, enfim. Então, se nós nos conhecemos pela afinidade e com o tempo, da mesma forma acontece também com o plano espiritual. O espírito se comunica e será através da convivência com as suas ideias, na verdade, convivência com ele próprio, né, porque a gente não conversa com as ideias, a gente conversa com o espírito. Né? Então será através dessas observações que a gente vai ter então ali, né, a sua real identidade. E continua Kardec. As judiciosas observações do Sr. Jobard, deixando de lado o que podem conter de exagero, sem dúvida decepcionarão os que pensam encontrar nos espíritos o meio certo de tudo saber, fazer descobertas lucrativas, etc. E olha que quantas e quantas vezes, né, as pessoas realmente desejam isso, que os espíritos trazem revelações, né, de uma fórmula mágica, uma dica para poder ganhar dinheiro, um tesouro encontrado, uma herança perdida.
Então, quantas e quantas vezes se espera dos espíritos essa ideia de que eles tragam grandes revelações para nos ajudar nesse trabalho de transformação. E aqui ele coloca para nós também. Realmente, aos olhos de certas pessoas, para que servem os espíritos se não nos auxiliam a fazer fortuna? Pensamos que basta ter estudado um pouco a doutrina espírita para compreender que nos ensina uma porção de coisas mais úteis do que saber se ganharemos na bolsa ou na loteria. Contudo, mesmo admitindo a hipótese mais rigorosa, na qual seria completamente indiferente dirigir-se aos espíritos ou aos homens para as coisas deste mundo, nada significaria o fato de nos darem prova da existência de além-túmulo? De nos inteirarem do estado feliz ou infeliz dos que nos precederam? De nos provarem que aqueles a quem amamos não estão perdidos para nós e que os encontraremos nesse mundo que nos espera a todos, ricos ou pobres, poderosos ou escravos? Porque afinal uma coisa é certa, que mais dia menos dia haveremos de morrer. E o que existirá além dessa barreira, atrás dessa cortina que nos vela o futuro? Alguma coisa ou nada? Pois bem, os espíritos nos ensinam que existe algo, que quando morremos, nem tudo está acabado. Longe disso. Só então é que começa a verdadeira vida, a vida moral. Deixa eu ver aqui. Só terminar aqui. Ainda que só isso nos ensinassem, suas conversas não seriam inúteis. Fazem mais. Ensinam o que devemos fazer aqui para nos encontrarmos em melhores condições no outro mundo. E como lá teremos de ficar muito tempo, é bom nos assegurarmos o melhor lugar possível. Como diz o Sr. Jobá, em geral os espíritos atribuem pouca importância às coisas da terra, por uma razão muito simples, é que tem melhor do que isso. Seu objetivo é ensinar-nos o que devemos fazer para ali sermos felizes. Eles sabem que nos prendemos às alegrias da terra como as crianças com seus brinquedos. Querem avançar o nosso raciocínio, tal a sua missão. Se somos enganados por uns, é porque queremos tirá-los da esfera de suas atribuições. Perguntar-lhes o que não sabem, o que não podem ou o que não devem dizer, é ser mistificado pela turba de espíritos zombeteiros que se divertem com a nossa credulidade. O erro de certos médiuns é crer na infalibilidade dos espíritos que com eles se comunicam e os seduzem por belas frases, escorados num nome imponente que na maioria das vezes não lhe pertence. Reconhecer a fraude é um resultado do estudo e da experiência. Nesse sentido, o artigo do Sr. Jobá só lhes pode ajudar a abrir os olhos. Então aqui, comunicação então do Sr. Jobá, tratando aqui dos conselhos, né, aos médiuns e daqueles que de alguma forma se beneficiam ou desejam se beneficiar com a mediunidade, né? Então aqui já temos também, né, a presença de espíritos queridos amigos aqui participando conosco. Dizem assim para nós então: somos espíritos soreados e vinculados em situações pretéritas, onde, trazendo em seu corpo já vivido e vivenciado, nos maiores e menores processos, que só faz esse irmão, mesmo vibracionalmente falando, envolvido em situação de longo processo de validação com o seu corpo espiritual, mostrando que isso tudo é e será sempre a transformação renovadora desse corpo que só precisa trabalhar vida a vida, sendo médium ou não. Essa conduta que mostrará que ser médium, trazer notícias de ontem e de hoje, é a melhor forma de se ouvir, e com isso fazer ouvir aquele que receberá essa comunicação de um plano que não importa saber de onde vem, e sim do que será levado e trazido para aquele que precisará do recado enviado por um amigo que precisa trabalhar tudo isso na ajuda ao ser vivente, que, confortado ou não, levará da sua forma essa mensagem, trazendo, de certa forma, uma voz interior confortante ao seu mundo mental. E assim pensamentos serão a melhor forma de refletirmos o que será de melhor
para a vida de cada um que ouve, ou recebe através da escrita tudo o que foi ou será enviado. A mensagem espírita é a luz que alguns precisam para se levantar de suas menores ações, com saudades e pensamentos por vezes infelizes ou felizes. Mediunidade é a paz trazida e a correção ao que precisa ser corrigido. Mediunidade é fé contribuída dentro de cada um que recebe. Então, muitíssimo obrigado aqui para nós, que somos beneficiados, né, por essa mediunidade aqui dos nossos correspondentes, aqui com os nossos carteiros, né, aqui do plano físico, trazendo para nós essas mensagens, que é exatamente isso. Então a gente vê, né, que a mediunidade muitas vezes ela é ainda envolvida, né, numa nuvem muito mística, numa nuvem muito misteriosa. Né? Então falarmos do mundo espiritual, aquilo que a gente já conversou outras vezes, falarmos sobre os mistérios do mundo espiritual, falarmos sobre a vida além da morte, falarmos sobre assombrações e fantasmas, né? Todos esses temas são sempre muito instigantes para nós. Eu acho que nós temos, né, essa tendência a buscarmos essa ideia do sobrenatural. E aí então a gente se preocupa muito mais com o fenômeno do que com o conteúdo. Então a doutrina veio nos direcionar, né, clarear aqui o nosso entendimento, para mostrar que esse mecanismo é algo absolutamente natural. Tão natural como ver, falar e escrever. Então, e essa naturalidade tira esse peso do misticismo. E aí então nós passamos a valorizar o conteúdo. E para nós ainda é muito difícil, né? Porque a gente lembra que se você vai num centro espírita e alguém se manifesta, um espírito se manifesta ali através de um médium, o fenômeno em si ele chama muito mais atenção. Muitas pessoas dizem, né? Olha, eu fui a um centro espírita e eu vi vários espíritos se comunicando. E você pergunta, mas o que eles disseram? Não lembro, eu só vi o show. Né? Ou seja, é só a manifestação que chama atenção, porque nós somos ainda assim. A mediunidade é algo ainda muito raro, por incrível que pareça, né? Quando demonstrada de uma forma organizada. Isso porque as pessoas não têm acesso a isso. Quando nós falamos em mediunidade, nós pensamos em centros espíritas. Se nós pensarmos em centros espíritas, nós estamos vendo uma grande minoria da população do nosso país, por exemplo, se falar do mundo, então fica uma coisa mais absurda ainda, de pessoas que têm possibilidade de ter contato com mensagens do plano espiritual. Por isso, então, para nós, a mediunidade, as comunicações e a própria relação com os espíritos é algo ainda atribuído ao sobrenatural. Para nós espíritas, esse sobrenatural ele vem perdendo cada vez mais peso e se tornando quase que natural. E eu coloco quase que natural porque nós ainda não nos desprendemos dessa tendência, né, a nos impressionarmos. Nós somos ainda, né, infantis nesse sentido de sermos impressionados por esses fenômenos. Então, quando nós vamos amadurecendo, nós vamos vendo a naturalidade. E então, da mesma forma que uma comunicação chega, é a mesma coisa que você está no seu aparelho, ali no seu dispositivo, né, no seu celular, recebendo uma comunicação, uma mensagem que vem através de um comunicador. Um e-mail que chega, uma carta que chega, o telefone que toca. Então a gente começa a tratar com naturalidade o mecanismo e começar a receber as notícias e dar o devido tratamento a elas de acordo com os nossos interesses e os nossos valores. Então é esse processo que nós estamos vivendo. Mas quando nós olhamos para o mundo hoje, né, e como eu tinha falado para vocês também, que os programas hoje de televisão, cinema e tudo mais, eles têm uma audiência muito grande quando falam do mundo espiritual. Não é à toa, então, que não apenas falar do mundo espiritual, mas falar do mundo espiritual de uma forma negativa, no sentido de demônios, de possessões, de filmes de terror. As pessoas gostam disso, elas sentem adrenalina assistindo tudo isso. Então mostra que essas sensações para nós, por mais negativas que elas sejam, elas ainda são prazerosas e nós buscamos esse prazer. Só que ao mesmo tempo que nós buscamos as sensações, nós confundimos ainda mais esse nosso entendimento sobre a nossa realidade espiritual. A Chaconete colocou para nós, né, eu conheço uma senhora que deixou de ir ao centro espírita porque nunca viu e ouviu nada. Né? Conhece uma e conhece muitas, com certeza.
Porque infelizmente as pessoas querem, né? E não é à toa que nós encontramos. Eu conversava com o meu primo, que frequentava um centro de Umbanda, e ele falava exatamente isso, né? A gente conversava e dizia assim, olha, as pessoas costumam procurar, né, as consultas espirituais no centro de Umbanda, porque é algo acessível a todas elas, né? E as pessoas se tornam quase que dependentes dos conselhos dos espíritos. Claro que se isso fosse aberto também dentro da própria doutrina espírita, de você ter uma salinha onde você conversaria com os espíritos, e esses espíritos te dessem conselhos, nós teríamos filas enormes, filas de espera, que as pessoas gostariam de ouvir tudo isso. Então, no caso dessas outras religiões em que os espíritos se comunicam com mais naturalidade, as pessoas buscam e se tornam absolutamente dependentes desses conselhos. São frequentadoras assíduas, né? Os espíritos chamam já as pessoas pelo nome, tamanha familiaridade que eles têm com ela. Então a gente vê assim a necessidade que nós temos ainda dessa relação. E aí então quando você não tem essa comunicação, como é o caso da doutrina espírita, que para que nós aprendamos você precisa de sala de aula, de estudo, aí sim a gente vê o esforço que deve ser empreendido. Mas na verdade as pessoas não querem aprender, elas querem que alguém pegue pela mão e leve. Né? Então felizes de nós que nos dedicamos, né, que temos já essa educação para o estudo em franco desenvolvimento. Todos os dias nós estamos habituados a estudar, a ler, a aprender e tudo mais. Né? Isso para nós já é algo que vai dando para nós uma certa autonomia. Porque então eu mesmo posso encontrar as minhas próprias respostas. Não que isso seja fácil. É claro que nós gostaríamos de um colo, gostaríamos que alguém pegasse em nossas mãos e tudo mais, para poder nos ajudar na resolução das nossas dificuldades. Né? Mas a gente sabe que esse esclarecimento para nós traz, né, esse equilíbrio. Porque a gente pode até ter dificuldades, mas a gente tem serenidade para poder analisar aquela situação, né, a partir da sua realidade e não potencializada com os nossos desesperos, com os nossos medos. Né? Então, é um processo que nós estamos vivenciando, né? Graças a Deus. Isso traz para nós um benefício muito grande para todos nós. Sem dúvida, soldado. É um esforço que vale a pena, né, investir aqui o nosso tempo, né, o nosso desejo de aprender. Né? Então, meus amigos, encerrando por aqui, aqui o nosso estudo, a Chaconete colocou, às vezes, uma dica tão sutil que nos fica difícil notar. Né? A nossa autonomia, no sentido de termos esclarecimento para analisar as coisas, que a gente começa a compreender sobre causa e efeito, sobre afinidades, sobre necessidades de superação dos desafios e tudo mais, o entendimento desses conceitos para nós algo que nos dá uma força muito grande. Né? E, ao mesmo tempo, nós vamos abrindo a possibilidade de recebermos realmente essas sugestões, essas indicações, esses conselhos, que nos ajudam, né, a ter ali um entendimento melhor. Porque, às vezes, estando no meio de um turbilhão, por maior que seja o nosso conhecimento, às vezes a nossa visão fica um pouco turva. E aí, então, vem essa inspiração, vem esse auxílio para dar essa clareada, para que a gente olhe por uma outra perspectiva. E olhando por essa outra perspectiva, a gente tem, então, a possibilidade de fazer escolhas diferentes. E aí, então, vem aquele ensinamento sábio, né? Que muitas vezes você pode não mudar, não conseguir mudar a situação, mas você consegue se transformar diante da situação. Então isso já é para nós algo bastante valioso. E os desafios continuam, né? O fato de você ter um grande esclarecimento não vai te tirar da condição de espíritos ainda vivendo provas e expiações. Mas a gente tem recursos diferentes para poder lidar com cada um desses desafios. Mas enfim, sobre o valor das comunicações espíritas. Né? Então, temos para nós aqui então essas orientações que, sem dúvida, né, são bastante valiosas. A Angelina trouxe para nós, né, nossa mediunidade muitas vezes nos impulsiona a irmos a lugares para ajudar, hospitais, visitar doentes nos lares, e os espíritos nos acompanham. Né? Pois é, Angelina, a ideia de mediunidade, como a gente já conversou, ela tem essa conotação de comunicação apenas. Né? Mas a gente lembra, né, e nós já estudamos sobre isso,
até mesmo aqui recebemos orientações dos nossos amigos, né, que a mediunidade ela nos coloca nas mais variadas condições. A mediunidade é a possibilidade que nós temos de perceber o mundo espiritual, de ter de receber essas intuições, essas ideias. A aplicação desse recurso pode não ser através de uma comunicação, mas pode ser através de trabalhos diversos que nós desenvolvemos. Então, estar ali, por exemplo, num trabalho assistencial e tendo a mediunidade como canal de comunicação com o plano maior, faz com que nós, durante o nosso trabalho, recebamos a intuição para poder ajudar aquelas pessoas que vêm receber esse benefício. Então, por isso, para nós é muito importante entender que a mediunidade é um recurso. O modo como nós vamos utilizar esse recurso vai depender de cada um. A gente pode utilizar nas mais variadas tarefas, assim como a gente pode utilizar de uma forma proveitosa ou de uma forma negativa. A mediunidade é neutra. É como se nós, assim, olha, estou te dando esse telefone celular, ou estou te dando esse recurso. O que você vai fazer com ele vai depender de cada, né, da tendência de cada indivíduo. Então, meus amigos, é isso. Né? Pois é, a doutrina espírita ela vem através das comunicações, né, porque é a forma de nós recebermos instruções mais elevadas. Porque mesmo assim, a gente lembra, soldado, eu gosto muito de mencionar, né, esses versos, né, de uma música do Fernando Montenegro, do Oswaldo Montenegro, desculpa, confundindo o músico com a atriz. Quando ele diz, né, que aquela passagem é Lua e Flor, o nome da música, né, eu amava como amava o pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Então, quando o pescador se encanta mais com a rede do que com o mar, significa que ele não percebe a grandiosidade que existe à sua volta e ele fica preso à rede. Assim como, né, a gente vê aquela flor no pé da montanha, você fica encantado com a flor e se esquece de ver a montanha. Então, quando se fala em espiritismo, a primeira ideia que a gente tem é a ideia da comunicação. Mas a gente não fala sobre o processo filosófico envolvido nisso tudo. Pois é, e cabe a nós termos esse entendimento, que é o estudo, que vai dizer que a mediunidade, ok, a mediunidade é um meio de comunicação, mas através dela vieram tantos ensinamentos, e era o que a gente estava estudando essa semana, com Herculano Pires, quando ele falava, né, que no caso que a gente viu ontem sobre as trovas, e ele comentava, né, poxa vida, mais 10 espíritos trovadores, tivemos até ontem aqui, né, a presença do nosso querido amigo trazendo algumas trovas. Então, ele colocava, né, 10 trovadores foram ao mesmo tempo trazendo ali 10 trovas através do Chico na sequência. Aí ele colocava, né, muitas pessoas perguntam por que tamanho esforço para trazer algumas trovas que não acrescentam nada em termos de conhecimento da humanidade. São trovas sobre o amor, ok, muito bonitinho, muito bacana. Para que tantos espíritos se deslocaram para fazer tudo isso? É exatamente porque a ideia que nós temos é do fenômeno e da mesma forma também essa ideia das grandes relações. Mas o Kardec colocou o fato do espírito se comunicar e trazer para nós o seu entendimento, o seu pensamento sobre determinado tema, já é para nós algo grandioso, porque nos reforça a ideia da imortalidade, já fala sobre a independência que o espírito tem de manifestar suas próprias ideias, o conhecimento que foi adquirido, que vai ser exatamente o nosso futuro. Então, muitas pessoas preferem que os espíritos tragam conhecimento, melhorar a nossa vida aqui no mundo material, sem nos darmos conta que a própria emanação do espírito já mostra qual é o nosso futuro como espíritos imortais que somos. Então, se nós tivermos esse entendimento, que a comunicação em si é a possibilidade de um espírito falar conosco aqui. Significa que poderia ser eu falando. E aí então eu vou ver se é um espírito, por exemplo, um espírito sofredor, se é um espírito obsessor, se é um espírito sábio. Esses espíritos estão demonstrando personalidade que podem ser a minha própria personalidade. Eu posso ser aquele espírito sofredor. E o que eu posso fazer para evitar estar naquela condição? Aquele espírito sábio que tem um grande ensinamento. O que eu posso fazer para também adquirir esses mesmos conhecimentos? Então a comunicação para nós já é o atestado da realidade do mundo espiritual. E aí então através da filosofia nós vamos então compreender melhor esse processo. Mas a grande maioria das pessoas acaba se prendendo no fenômeno. E querem através do fenômeno algo que facilite a vida aqui no mundo físico.
e não veja a realidade do mundo espiritual. Sim, na verdade, o fato do homem ser um ser gregário, dele estar inserido dentro de uma comunidade, tem exatamente esse objetivo. Né? A lei de sociedade que Deus nos proporciona é exatamente isso, viver em sociedade e aprendermos com as experiências, com a troca de experiências. Eis aí, então, né, o grande valor do nosso aprendizado. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, então, concluindo, então, esse nosso artigo sobre o valor